A alimentação viva, ela é muito antiga, né? Ela data dos primórdios da presença humana na Terra, quando ainda apenas coletávamos os frutos, né? Os brotos, enfim, e as frutas, né? E comíamos frutas, né? Então seria data desde os primórdios, desde antes do domínio do fogo. As referências históricas nós temos, né? Da época de Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental, que dizia, né, faça do alimento o teu medicamento, né, nós temos aí algumas referências. Há quem diga, quem cite, né, os essênios, né, que foi um povo antigo que viveu, né, mais ou menos na época de Cristo ali, e que tem vestígios dessa civilização ali no Mar Morto, o pessoal tem encontrado, né? Os historiadores ainda estão ainda elucidando essas questões, né? Mas existem, né, relatos, né, dos essênios. Existem vertentes da alimentação viva que trabalham fortemente, né, com esse povo essênio, mas não todas as vertentes. Enfim, né? Mas no nosso tempo, né, agora, a partir do século XX, década de 80, nós devemos, né, muito da compilação desse conhecimento antigo, né, a duas grandes pessoas, né, o Dr. Edmund e a Anne Wigmore. Então, na verdade, o que eles fizeram foi uma compilação, como eu já disse, desse conhecimento, um resgate desse conhecimento, porque é um conhecimento que sempre existiu, né, e que ficou aí meio que, né, nas entrelinhas na história da humanidade, né? Então, quem fez esse trabalho de pesquisa e divulgação, e para que ele pudesse ter chego aqui a nós nessa época, foram essas duas pessoas que eu citei. O Dr. Edmund, que nós devemos, né, a classificação dos alimentos biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocidas. Acho que você já ouviu essa classificação é muito difundida na alimentação viva, né? Nós devemos a ele trouxe para nós esse conhecimento, tá? E entre outras coisas, tá? E a Anne Wigmore, né? Ela foi uma dona de casa, né? Que teve muitos problemas de saúde e ela começou a pesquisar sobre uma forma de se autocurar. E dentro dessas pesquisas e aplicação prática do conhecimento que ela ia incorporando na vida dela, ela obteve excelentes resultados, escreveu cerca de 15 livros, ok? Hoje em dia temos institutos de cura chamado Anne Wigmore, tá? A ela nós devemos justamente o conceito da divulgação da energia vital, né? Alimento vivo com um alimento que contém energia vital. Ela foi mais fundo nesse conceito da energia vital. Então, após esse tempo, né? Início do século XX, década de 80, muitas outras pessoas, né, pesquisaram, esse conhecimento se divulgou, ficou bem popular aí pelo mundo, né? Chegou ao Brasil, né, pelas mãos da Ana Branco, do projeto Biochip, no Rio de Janeiro, né? Que também passou pela Fiocruz, né? Tem um projeto bonito lá, Terapia. A partir daí, muitas pessoas que hoje trabalham com a alimentação viva passaram pelo Terapia, né? Fizeram cursos lá ou conheceram lá, né? Enfim, geralmente são pessoas que aplicaram o conhecimento em suas vidas, obtiveram ótimos resultados e gostaram, né, de fazer parte e começaram a passar para frente, né? Eu sempre vejo isso no consultório, as pessoas, elas acabam se apaixonando pela alimentação viva, as pessoas que começam a colocar isso em prática e começam de alguma forma a querer divulgar isso, né? Dar cursos também, eu vejo muitos pacientes se tornando instrutores de cursos de alimentação viva, é muito bonito ver isso, né? Significa que eles realmente, que isso realmente fez diferença na vida deles, né? Que isso realmente fez bem para eles. Quando a gente tem alguma coisa que nos faz bem, a gente tem vontade de difundir, de compartilhar, de querer que as outras pessoas experimentem e também se beneficiem daquilo que a gente se beneficiou. É natural do ser humano, né? É uma coisa muito bonita. E também eu acho lindo, né, aquelas pessoas que elas aderem realmente, o quanto elas melhoram a saúde, o quanto elas, paulatinamente, elas vão desmamando das medicações, né? E elas vão ganhando em qualidade de vida, né? Em todos os aspectos, tá? Mas esse assunto eu vou deixar um pouquinho mais para o final, senão eu acabo me empolgando aqui e fugindo um pouco.
Então, voltando aqui para o Dr. Edmund e para Anne Wigmore, né? A Anne Wigmore, aqui na fotinha, como vocês podem ver, ela tá aqui com a graminha de trigo, se tornou símbolo, né, dela, né? Essa graminha de trigo, que apesar de todas as polêmicas e controvérsias, ainda é usada hoje, tá? Como um método de cura, essa grama do trigo, pelo potencial curativo que ela tem, né? Então, vamos lá. Então, a alimentação viva, a proposta dela, né? Então, de acordo com a visão da alimentação viva em si, né? Aquela que traz o resgate da energia vital, né? Desse conceito. Então, ela propõe uma verdadeira reconexão com a natureza. Porque a partir do momento em que você começa a fazer os brotos, né? A germinar a semente, a fazer os brotos, né? Um contato de ir mais à feira, conversar mais com os feirantes, né? E menos ao supermercado, deixando os produtos industrializados de lado. Portanto, tendo uma postura mais ecológica diante da própria alimentação, diante do próprio consumo, diante da própria vida, no momento em que você permite que a alimentação abra os teus horizontes nesse sentido, você torna-se um ser muito mais ecológico, né? O ser humano como mais um ser da natureza, vivendo em comunhão e harmonia com todos os outros seres, né? E agredindo menos o corpo, o seu próprio corpo, agredindo menos o planeta e não agredindo os animais, porque ela é uma alimentação isenta de derivados animais, no contexto e no âmago dela, é uma alimentação altamente compassiva, né? É uma alimentação da paz, né? Então, ao passo que isso te leva para uma cultura, como o Dr. Gabriel gosta muito de dizer, cultura da vida, né? Ao contrário do que a nossa alimentação atual, né, que é muito baseada em farinha, açúcar, né, gordura animal, ela é uma alimentação, se a gente for ver, é uma alimentação violenta, né, porque ela parte do sacrifício dos animais, e tanto da morte deles, quanto do uso dos seus excrementos, né, o leite materno da vaca, que deveria ser destinado ao bezerro, destinado aos humanos, os ovos, né, a forma como as galinhas são tratadas, enfim, tem toda essa questão aí animal, né, a questão ecológica, né, porque é tudo muito cheio de embalagem, tudo altamente cheio de corante, conservante e milhões de coisas, né, que acabam poluindo demais, né, ao você descartar as embalagens, gerando muito resíduo, né, e esse resíduo todo não se esses agrotóxicos que são usados, né, para antibióticos que são usados, tudo isso, né, vai se concentrar em última escala no ser humano, né, é uma alimentação altamente baseada no ego, na antropocêntrica, né, como se o ser humano pudesse destruir tudo para se sustentar, para se nutrir, né, para viver, né, isso não é sustentável, né, não é sustentável, porque ao mesmo tempo em que, né, é gerada uma poluição ambiental, ao mesmo tempo em que é gerado uma situação de estresse, de violência para com os animais, é gerada uma situação de estresse, uma situação de violência para conosco mesmo, né? Então você veja aí a quantidade de pessoas que nós temos hoje, né, morrendo pelo excesso, pela superalimentação, a quantidade de obesos, né, que nós temos. Antigamente, hoje as pesquisas mostram e apontam, né, para uma superpopulação de obesos e que estão, né, subnutridos, né, porque uma vasta carência aí de minerais e de vitaminas, justamente porque o solo está bem empobrecido, né, uma superintoxicação, né, pela intoxicação da terra, dos rios, da água, do ar, né, então não é só o planeta que está pagando por isso e os outros animais não humanos, o ser humano é o que mais está recebendo de volta tudo isso que tem plantado e causado, né, a mãe terra, né. Então, porque dentro do conceito da alimentação viva, como nós podemos ver nesse próximo slide aqui, né, conceito da vitalidade. Por que alimentação viva? Porque vem de vivo, vem de vital, energia vital. A energia vital contida nos alimentos. Então, para a alimentação viva, né, você respirar um ar, você está se alimentando. Você está absorvendo do ar a energia vital, né? Você conversar com uma pessoa, ter um relacionamento com seus familiares, com seus amigos,
você está se nutrindo de amor das pessoas, né? Você estar em contato com a terra, né? No tempo que você passa se dedicando a uma horta, numa hortinha que você tenha na sua casa, numa plantação, você está absorvendo energia da terra, né? Você está se alimentando e se nutrindo da terra, do sol também. Então tudo isso é nutrição, né? Não é só o alimento, né? Nós temos uma visão muito simplista da coisa. A gente acaba achando, assim, no nosso dia a dia, que alimento é só aquilo que a gente botou para dentro, mas não é. É todo o contexto, né? Para você ver o quanto a gente está distante das nossas raízes e o quanto isso tem gerado pessoas, né? Nos mais variados graus de doenças, né? Porque existe até uma síndrome, né, que está sendo catalogada pelos cientistas agora, que é a síndrome da abstinência da natureza, né? A falta realmente do contato com o sol, com a terra, com a água pura, com o ar puro, com relações humanas de qualidade, tem nos deixado, né, altamente doentes, quer seja no corpo físico, quer seja no corpo emocional, quer seja no corpo mental, quer seja até mesmo no corpo espiritual, né? Então, o que a alimentação viva propõe é justamente o contrário disso, é você vir ao encontro, né, da terra, você vir ao encontro do sol, da água, do ar, você passa a fazer os seus brotinhos, né, você passa a germinar as suas sementes, você passa a ir à feira, você passa a se preocupar com o que você está colocando dentro do seu templo sagrado, que é o seu corpo, e você passa a se preocupar também com o que você está gerando para a nossa grande mãe, a Mãe Terra, né? Qual a sua pegada ecológica, a sua pegada hídrica? O que você está deixando para trás quando você se alimenta, né? Tem uma pergunta clichê. O que você alimenta quando você se alimenta? Você alimenta a engrenagem da vida ou você alimenta a engrenagem da morte? Morte e destruição, não só para você, como eu já acabei de explicar desde o início, para todo o que nos alimenta, todo o entorno, a terra, a água, o ar, as nossas relações humanas, né? Nós sabemos que muito do que é vendido pelas grandes empresas é fruto de exploração do trabalho de muitas pessoas, né? É fruto de uma exploração em todos os sentidos, né? Nós somos a geração hoje, né, que se a gente for ver, e apesar disso tudo, né, estamos ficando altamente, né, doentes. Nós somos uma geração hoje onde nós temos cerca de 30 vezes menos minerais no corpo do que tinham nossos ancestrais, nossos avós, né, por conta da pobreza em que o solo está ficando, né. Estamos vendo pipocar aí doenças autoimunes, né, transtornos de ansiedade de todo tipo, depressão. As pessoas estão, nunca se teve tanto, né, coisas tão fáceis, tão à mão, a gente é uma geração onde a gente tem tudo muito prático, né, mas onde nós pagamos um preço muito alto por isso, e ainda estamos pagando. Estamos vivendo mais em termos de tempo, mas menos em termos de qualidade de vida, né. Então, lembrando que a gente não precisa ficar doente para morrer. Nós podemos morrer sem estar doentes, né, nós podemos simplesmente partir, né, partir com saúde mesmo, partir quando chegar a hora, né. Então, quando nós cumprirmos nossa missão aqui. Então, ó, você já está vendo aqui, né, o suco verde, né, que é a porta de entrada para a alimentação viva. Já vou falar mais um pouquinho dele aqui. O contato com a terra, os alimentos, né, bioativos, né. Seriam os alimentos bioativos, né, seriam aqueles que ativam a vida. As verduras, as frutas, né, que contêm ainda energia vital dentro deles, né. Essa energia vital, né, ela era conhecida pelos hindus, né, como prana, e pelos chineses como qi, né, varia de acordo com a cultura, né, vários povos têm uma denominação diferente, mas é a energia da vida contida ali. Quando você vai colher uma alface, por exemplo, você tira ela da terra, se você deixar ela alguns dias longe da terra, você vai ver que ela vai murchar, né, então quer dizer que ela perdeu ali a energia vital que estava nela, a energia da vida, naquilo que a mantém vida, né. Então, é fácil identificar isso, não é difícil, né? Nós sabemos, pela simples observação, podemos ver, né, a vida ali presente ou não. E nós também temos, né, na alimentação viva, os alimentos biogênicos, que são aqueles que geram a vida, né? Que são os brotos, os alimentos germinados, eles regeneram a vida, né? Nós temos os biocidas, que são aqueles que consomem a vida, que são os alimentos industrializados, açúcares, farinha, etc.
E tem aqueles que mantêm a vida, né? Que são os alimentos congelados e os alimentos cozidos. Eles não te roubam a vida, não te geram a vida, mas eles te mantêm a vida, né? Ou seja, eles são basicamente neutros nesse aspecto, nessa classificação. E além disso, né, dessa questão da alimentação viva, nós também temos outra questão muito importante, que é a questão da água estruturada, que é uma água que contém também bastante energia vital, né? Então nós podemos ver aqui nesse slide aqui, esse desenho aqui, uma molécula de H2O, de água, a forma como ela está organizada, né? Lembrando que o H2O, ele pode se organizar de muitas maneiras. Masaru Emoto foi um cientista já falecido, fez muitas pesquisas científicas nisso. Então eram colocados 2 copos d'água. Os voluntários falavam palavras bonitas como amor, paz, gratidão, saúde, e para o outro eles xingavam o copo, eles falavam palavras feias, né? Então eles analisavam depois essa água congelada no microscópio e eles viam a diferença da formação dos cristais, né? Então, gratidão gerava um tipo de cristal, amor gerava um tipo de cristal, e as palavras ruins geravam coisas esteticamente feias, assim, que nos causavam uma sensação ruim, né? Então isso é muito divulgado, muito difundido. Se você colocar lá Masaru Emoto, né, você vai ver bastante coisa aí no Google, né? Então imagine, né, essa água estruturada, ela está dentro dos vegetais. Os vegetais contêm água estruturada. E a água de coco também é uma água estruturada. A água das frutas é uma água estruturada. Então o objetivo do consumo do suco verde é também o consumo da água estruturada, que é uma água biogênica, ela vai te gerar a vida, né? E imagine, né, passando aqui para fazer um adendo, o que a gente diz para a gente mesmo no dia a dia, né? Se a gente falando isso para um copo d'água ele reage dessa forma, imagine as palavras que a gente fala, a relação que a gente tem conosco mesmo ao longo dos dias, né? E sendo que o nosso corpo é a maioria feito de água, né? Então a importância do cultivo dos bons pensamentos também, né? Então voltando aqui, outra coisa também seria a semelhança entre a molécula de clorofila e a molécula de hemoglobina. Aqui é a molécula de clorofila, que é o que dá a cor verde dos vegetais, e aqui é a molécula de hemoglobina. Vejam que elas são exatamente iguais. A única coisa que muda é a diferença do átomo central, que na clorofila aqui é o magnésio e na hemoglobina é o ferro, né? Então, né, é dito que o suco verde é uma verdadeira transfusão sanguínea, né? Você automaticamente, né, se nutre do sangue da terra, né? Que é o verde, né? O verde. Então, por esses 2 motivos, né, o suco verde, que nada mais é do que um suco de clorofila, seria a porta de entrada para a alimentação viva, ok? E a gente usa a maçã no suco, quando a gente objetiva fazer o suco de clorofila, e não outros tipos de fruta, porque é justamente a fruta que menos interfere na molécula de clorofila. Então, nós podemos usar também, além da maçã, batata Yacon, tá? Que vai aí ajudar a controlar os seus níveis glicêmicos, né? E vai adoçar o seu suco com muita suavidade, ok? Então, fica aí a dica para você que está me ouvindo, também fazer dessa forma, tá certo, gente? Então, seria esse um dos motivos, né? Aqui, exemplos de alimentos bioativos, como eu já dei, né? As frutas, as verduras, né? As sementes, né? Não germinadas, tudo, são exemplos de alimentos bioativos, né? Existem os alimentos, como eu já falei, né? Os biogênicos, que seriam aqui, nesse outro slide aqui. Os germinados, os brotos, né? São aqueles que geram a vida. Então, essas sementes germinadas, né? E esses brotos, eles são o cerne, são o âmago, o coração da alimentação viva. Porque é quando aquela semente, ela incorporou água, né? E ela se prepara para nascer, né? Então ela está no ápice da sua vitalidade, da sua energia vital, né? Ela acordou, é como se ela estivesse dormindo no estado de semente e ela tivesse acordado quando a água ali entrou. Lembrando que uma semente, ela contém a memória de uma árvore inteira. Você já parou para pensar nisso? Né? Por exemplo, uma macieira, né? Ela tem lá a árvore e a maçã. Dentro de cada semente de maçã tem um código de inteligência ali, né?
fruto da sabedoria divina, que colocou ali a árvore dentro daquela sementinha. Né? A gente coloca ela na terra, a gente acorda e ela vai se transformar numa linda árvore que vai gerar frutos, enfim, flores, e vai se propagar. Né? É muito bonito, né? A sabedoria, né? Contida na semente. A semente ela tem toda uma tecnologia que nós, como seres humanos, ainda não somos capazes de entender, né? Mas que nós podemos admirar, né? A inteligência da criação contida ali naquele pedacinho. Outra questão muito importante na alimentação viva seriam os fermentados, né? A presença que ajuda a melhorar a flora intestinal, né? E que isso faz toda a mudança no sistema imunológico, toda uma mudança no nutricional, no organismo como um todo, tá certo? Então, são alimentos que os fermentados são conhecidos desde o Egito Antigo, né? Como o elixir da longa vida, né? Justamente por eles fazerem esse aspecto, por eles terem, né, por eles harmonizarem o intestino como um todo. Então a gente já viu até aqui o aspecto mais filosófico da alimentação viva, né? Falei dos essênios, falei das pessoas que trouxeram isso para os dias atuais, falei de como começou, a classificação dos alimentos, a água estruturada, enfim. Eu falei do aspecto mais filosófico. Mas ok, mas agora eu vou falar de uma parte mais científica. Né? Vamos usar esse slide aqui, vamos falar à luz da ciência. Eu, como médica, sou bióloga também, né? Gostaria de colocar uma visão, contextualizar esse conhecimento mais filosófico, né? Mais transcendente, digamos assim, ao conhecimento mais nu e cru, mais científico, mais preto no branco, papel, né? O que a gente tem descoberto hoje em dia através das pesquisas, né? Como a gente tem provado o funcionamento da alimentação viva. Então, uma das formas de provar esse funcionamento é através da microbiota intestinal. Foi minha palestra de 2018 do SEMAV, ou seja, do ano passado. Dá uma olhada lá, essa palestra é muito boa. Você que tem acesso aí às palestras dos anos anteriores, essa palestra da microbiota intestinal explica à luz científica, né, o porquê que a alimentação viva funciona. Lá eu explico nos mínimos detalhes, porquê que a alimentação viva e como a alimentação viva funciona. Agora eu vou falar um pouco aqui, mas não em tanta riqueza de detalhes como eu falei lá. Então eu acho interessante, se você puder voltar lá um pouco e dar uma olhada nisso, vai te ajudar a compreensão e muito do mecanismo de funcionamento da alimentação viva. Então, como se dá esse mecanismo de funcionamento? Uma das explicações é através da microbiota intestinal. Por quê? Temos descoberto, as teorias, o Oriente já apontava isso há muito tempo, o conhecimento da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, enfim, tibetana, já apontava isso há muito tempo. Mas agora a medicina ocidental começa a se render a esse conhecimento e a produzir material científico. Temos várias pesquisas, temos livros sobre esse assunto, só falando do papel da microbiota intestinal na saúde humana. Hoje em dia temos nos referenciado ao intestino, né, como grande órgão aí, gerador da vida e da saúde humana, né? Então, a alimentação viva, ela tem o potencial, né, de transformar a nossa microbiota intestinal e que com essa transformação, transformar a saúde sistêmica como um todo. Por quê? Dá uma olhada nesse slide aqui, ó, duas diferenças. Aqui, de um lado, uma microbiota intestinal equilibrada, daqui, outro lado, o intestino com uma desbiose intestinal. Isso tem sido realidade nos nossos dias, né? A gente pega aí uma multidão de pessoas com desequilíbrio na flora intestinal e isso desequilibra todo o teu organismo. Te ajuda a manter os níveis alarmantes que temos em nossa sociedade contemporânea de hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças autoimunes, cânceres ligados à alimentação, enfim, doenças cardiovasculares e etc. Porque a microbiota intestinal ela é uma verdadeira barreira que protege o nosso corpo do externo, né? Então nela está concentrada a maior parte do nosso sistema imunológico e nela são produzidas grande parte dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios. E o que acontece ali na microbiota intestinal, essa microbiota, além de tapetar o nosso intestino, vedando, fazendo uma verdadeira vedação entre o mundo externo e o mundo interno, ou seja, orgânico,
né? Ela também é capaz de produzir substâncias que irão atuar não só localmente no intestino, de nutrir as células intestinais, elas vão atuar ao longo do organismo como um todo, através da produção de substâncias, como por exemplo, né, é possível gerar imunocomplexos que irão desregular o sistema imunológico e ativar distúrbios alimentares do tipo intolerâncias, alergias alimentares. É possível gerar substâncias que atuarão no sistema nervoso central, né, dando feedback para a produção de hormônios relacionados ao estresse, né. É possível hoje em dia explicar a depressão também através da microbiota intestinal. Não que todas as doenças estejam 100% relacionadas a isso, mas praticamente 100% das doenças também têm um fundo intestinal, se a gente for analisar e parar para observar bem. Eu, em consultório, sempre procuro buscar equilibrar o intestino das pessoas, porque isso me dá um suporte, uma força para equilibrar o resto do organismo, né? Então, sempre a gente vê que no fundo, sempre uma distorção dessa população intestinal, levando a vários sintomas, né? Nós podemos, inclusive, isolar, né, as fezes. Vários e vários artigos científicos foram pesquisados. Na minha palestra do ano passado eu cito alguns deles, né? Isolando as fezes de pessoas que se alimentam de alimentação onívora convencional, ou seja, que comem carne, leite, ovos, etc. E as pessoas que são adeptos que não consomem animais, né? Eu estou falando da carne de vaca, da carne de peixe, do frango. Estou falando também dos seus derivados, ovos e leite, né? E das outras coisas também, que são alimentos biocidas, né? Farinha, açúcar, etc. Então foi estudado as fezes desses dois grupos populacionais e foi visto que as fezes das pessoas que não consomem ingredientes de origem animal, ou seja, os adeptos do que for, vegetarianismo, veganismo, alimentação viva, né? Por assim dizer, eles possuem uma microbiota muito mais salutar, né? Ou seja, muito mais saudável, né? Então, e em comparação com os onívoros, ou seja, as pessoas que têm uma alimentação comum, como a gente vê por aí, né? Isso é uma das provas, né? Inclusive, para você citar colesterol, por exemplo, né? São bactérias presentes no intestino que produzem TMAO, uma das substâncias implicadas na origem do colesterol, né? Deprimidos, né? Também, e assim por diante. A gente pode isolar as patologias e isolar a bactéria predominante ali, né? E o grupo de... então isso é possível, né? E você veja, né, a situação intestinal dessa pessoa e em relação aqui com desbiose, aqui um intestino normal, né? Então é impossível você ter uma saúde boa se o intestino estiver assim. Não dá, é incompatível. E também eu acho que é frágil um tratamento de saúde que não vise, que não contemple o cuidado com o intestino. Ele é fundamental. E na alimentação viva, através dos fermentados, através dos germinados, né? Nos germinados, uma grande quantidade de micro-organismos se acumula ali, né? Durante o processo da germinação, né? Os vegetais, eles trazem do solo em si, né? Bactérias que estão presentes no solo, benéficas, né? Se for um solo saudável também. E isso tudo vai ser incorporado pelo seu organismo e vai te gerar uma microbiota equilibrada, tá? Então, gente, veja essa palestra de 2018, eu caprichei muito, tá muito boa, vocês vão entender tudo isso que eu tô falando em todos os detalhes, tá bom? Então, por isso, a alimentação viva ela é uma alimentação que ela vai nutrir o teu intestino, ela vai regenerar células intestinais e ela vai repercutir ao longo do tempo numa microbiota saudável, tá? Repercutindo, portanto, em todo o organismo. Que mais? Podemos falar da base alimentar, da pirâmide alimentar, da alimentação viva. Dá uma olhadinha na pirâmide, né? Nós temos como base os vegetais verdes escuros. Nós também temos ali todo tipo de fruta, legume, brotos germinados, algas, né? Enfim, né? Temos aí antioxidantes, né? Temos a presença aí de enzimas digestivas, né? O próprio alimento vegetal, né, é uma das teorias da alimentação viva que ele contém, né, dentro de si as enzimas digestivas que irão facilitar a sua digestão, não aí nos roubando energia do nosso corpo para o processo digestivo, fazendo com que essa energia que estava ali sendo despendida no processo de digestão e assimilação desses nutrientes possa ser utilizada para outras áreas do corpo, né, num primeiro momento para se regenerar, para se curar, né.
Outra coisa também, né, que numa alimentação assim, você gera menos estresse oxidativo, né? Portanto, você tem níveis inflamatórios menores, o que pode ser dosado no laboratório, né, dosando-se, por exemplo, a proteína C reativa. Eu observo em consultório a diminuição de todas as ites, ou seja, it em medicina se chama inflamação. Então, eu observo no dia a dia a diminuição de gastrite, rinite, sinusite, artrite, tudo aí, todas as ites, né? Justamente por isso, por essa redução como eu já falei agora, pela presença de antioxidantes, fitoquímicos, né, pela presença de nutrientes ativos. Então, nós temos, né, a presença de fitoquímicos, enzimas digestivas, antioxidantes, a presença abundante de minerais e vitaminas, né. Nós temos que uma alimentação assim, baseada em vegetais, ela é remineralizante, né, e ela tem muito mais vitamina, um aporte muito maior do que uma alimentação convencional, ok? Então, como eu já disse no iniciozinho, hoje em dia nossa população está obesa, mas subnutrida. Ou seja, aí é uma fome oculta, né? uma carência, uma pobreza de vitaminas e minerais nos farináceos, nas gorduras, na alimentação industrializada como um todo, né? O que é rico e abundante no reino vegetal. Tá? Nós podemos explicar também através das ciências genéticas, né? Hoje em dia através da epigenética, que é um estudo, né, que vem sendo feito e descoberto recentemente. Nós podemos dizer, através de trabalhos científicos, que a alimentação ela modula os nossos genes, ou seja, ela é capaz de, em português mais comum, de ligar e desligar doenças, né? E isso é transgeracional. Eu posso, através de uma boa alimentação, passar isso aos meus descendentes, né? Então, isso acontece, né? Dentro de uma alimentação baseada em vegetais, né? Ela influi positivamente na epigenética, fazendo com que isso aconteça. E uma outra coisa muito importante é o teor de fibra desses alimentos, né? Ela não é assim, o alimento ele é integral, no sentido de que ele é íntegro, ou seja, ele não é isolado, não foi isolado ali, por exemplo, de uma laranja só a vitamina C, não. Ela vai ter o bagaço, ela vai ter a vitamina C, todos os nutrientes, todos os minerais, toda a água estruturada, todos os antioxidantes e toda a fibra necessária para que o organismo se reequilibre em todos os sentidos, né? Se nutra, se revitalize e se desintoxique como um todo, né? Então isso ao longo do tempo tem efeitos muito grandes. Nós temos trabalhos científicos mostrando a alimentação sem derivados animais em todas as doenças crônico-degenerativas, ou seja, ela é capaz sozinha, né, a alimentação sem derivados animais, de ser mais eficaz no controle do colesterol, por exemplo, né? Então ela é 20 vezes mais eficaz do que a medicação. Temos trabalhos científicos recentes falando sobre isso, ok? Justamente pelo bloqueio na produção do TMAO, que foi a substância que eu falei, que é produzida pelas bactérias intestinais. Nós temos evidências científicas mostrando que ela tem um efeito maior, inclusive, do que a medicação também para o diabetes tipo 2, ok? Ela tem um potencial muito positivo na redução dos marcadores inflamatórios, na diminuição da incidência de cânceres, principalmente os cânceres intestinais e os cânceres hormônio dependentes, né, que são os cânceres de próstata e mama. Também tem um potencial no emagrecimento, ou seja, diminuição do excesso de peso, né? Inclusive, e é muito diferente você fazer uma alimentação baseada em vegetais do que uma alimentação comum, simplesmente com restrição calórica, porque a alimentação sem derivados animais, ela vai te ajudar a diminuir a gordura, né, acumulada, né, nos músculos, o que isso em trabalhos científicos mostrando, em comparação à alimentação onívora. Então, são muitas coisas, são muitos benefícios. Isso eu não estou falando nem todos, eu estou falando só alguns, né? Do que a alimentação sem derivados animais ela é capaz de proporcionar, né? Então, você vai ser uma pessoa que você vai ter muito menos chance de adoecer, de doenças crônico-degenerativas, dessas que eu falei. Uma pessoa que, se estiver doente, tem um potencial muito maior de se recuperar, e isso eu vejo no consultório, os pacientes, como eu já disse no início, irem desmamando da medicação, né? As pessoas, ou quando não conseguem desmamar a medicação, pelo menos elas conseguem tomar muito menos medicação, né?
e o reequilíbrio como um todo, né? As pessoas voltam a se empolgar, as pessoas voltam pela vida, né? Voltam a querer descobrir o seu propósito, o seu estar aqui, se preocuparem, né? Com essas coisas, né? As pessoas voltam a viver. Isso é muito bonito, voltarem a viver. Eu tive experiências de pacientes assim. E me emociono porque é muito bonito, né? Então assim, é algo assim que não tem preço, não tem preço, não tem o que você vê uma pessoa assim, ela recuperar a sua vontade, seu ânimo, seu querer, sua vida. Mas então, gente, voltando aqui, passando aqui para esse próximo slide. Então, uma coisa que muito importante de se colocar aqui é que até agora nós estamos falando do corpo, né? A alimentação como ferramenta de cura do corpo, os remédios, enfim. Só que a gente não é só corpo, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos muito mais do que isso. Os sábios yogis dizem que nós temos 7 corpos, né? Então, e aí por aí vai, né? De acordo com a doutrina, você vai ter corpos diferentes, né? Se for uma pessoa mais religiosa, ela vai dizer que é corpo, a alma, espírito, enfim, não importa. O que importa é saber que nós não somos só um corpo. Nós somos principalmente um espírito ocupando um corpo e estamos aqui neste momento para cumprir uma certa tarefa. E quando nós tivermos cumprido a nossa tarefa, nós voltaremos ao nosso lar, à nossa casa de origem, que é a casa espiritual, que é da onde nós viemos, não é? Então, nós temos que cuidar também, muito mais do que cuidar só do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso espírito.